respondendo as suas perguntas que vocês enviaram aqui na aba de comunidades do Clube da F1 e também no Discord do clube, lembrando que o link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Um quadro novo, diferente aqui, não é necessariamente novo, eu já fiz algumas vezes, mas agora institucionalizado, né? Quero tentar fazer algo ali quinzenal, a cada 3 semanas, de sempre pegar para responder perguntas suas, uma maneira mais a gente ter uma interação, sabe? Sem ser só no final de semana de corrida, sem ser só quando tá rolando corrida, a gente poder ter interações aqui e conversar um pouco diretamente, que eu sinto que essa é uma forma que dá pra eu conversar diretamente com vocês e responder perguntas e dúvidas gerais que vocês tenham. Se em determinados momentos você parecer que talvez eu, sabe, esteja falando um pouco, perdendo um pouco o ar ou com algumas expressões de dor, é porque eu descobri recentemente que eu estou com uma inflamação na parte superior aqui das costelas, da parte torácica, na verdade, aqui nessa região toda aqui. E tá doendo pra caramba esse lado aqui, então é só pra vocês saberem, caso eu faça isso, caso eu esteja com uma cara desconfortável. Dito tudo isso, a gente vai agora responder as suas perguntas. A primeira pergunta que vem aqui do Levi, do L3VI_SP, é por que você escolheu torcer pra Williams? Essa pergunta eu já respondi, na verdade, em outros vídeos. Mas como é a primeira vez que eu faço esse quadro direto, eu vou deixar institucionalizado neste quadro aqui, neste vídeo aqui. Sempre que alguém perguntar de novo, você fala, ó, é o primeiro vídeo do Clube Responde, entendeu? Tá lá a resposta. Mas, refazendo, né, reexplicando a história, só pela segunda vez hoje, porque já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Inclusive, na verdade, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira vez, a câmera simplesmente decidiu não gravar o arquivo. Então eu acabei de perder 1 hora da minha vida, porque foi gravando, abrindo todos os programas de edição, montando tudo aqui, pra descobrir que a câmera decidiu não gravar, não guardar nada. E tava gravando, porque eu liguei e desliguei, mas ela decidiu não gravar. Mas por que eu escolhi torcer pra Williams? Como eu falei algumas vezes já, eu comecei a assistir Fórmula 1 em 2010. E na época, era a equipe que tinha os pilotos brasileiros, né? Em 2010 Barrichello, depois foi ter Bruno Senna, depois Felipe Massa. E não foi assim, cheguei e já torci pra Williams. Foi um processo que eu fui construindo, muito por conta de ser a equipe que sempre tinha os pilotos brasileiros. Eu queria torcer pra equipe que tivesse os pilotos brasileiros e acabei desenvolvendo esse gosto pela Williams. Eventualmente ali, eu acho que eu me entendi de fato como alguém que realmente torcia pelo sucesso da equipe. Foi por volta de 2015, 2016 ali, que eu realmente acho que eu passei a, quero torcer pra Williams. E depois de então foi só desgraça, na verdade, né, até aqui. Mas estamos aí, torcendo pra Gigante voltar ao topo. O João Frederico Freitas disse sua previsão para pilotos brasileiros, se souber de algum português que pode aparecer. E o que você acha do futuro do automobilismo brasileiro? E souber algo de Portugal. Eu acho que você está querendo se dizer em relação à Fórmula 1. Então, falando em relação à Fórmula 1, previsão para pilotos brasileiros, Rafa Câmara. Eu acho que é o brasileiro com mais chances de chegar na Fórmula 1, depois do Gabriel, evidentemente, que já está lá. Mas é o Rafa Câmara. E depois do Rafa, no geral, o piloto brasileiro que eu vejo com mais potencial de Fórmula 1 é o Heitor Dallagnol, depois do Rafa Câmara. Eu sei que tem outros nomes na base, como Pedro Clerot, você tem o Felipe Barrichello, você tem o Emo Fittipaldi, mas o Pedro eu até vejo que pode ter um potencial, acho que ele tem qualidade, nível pra isso, o Fefo pode evoluir bastante ainda. O Emo eu não vejo nem pronto pra Fórmula 2, ele nunca mostrou nada na carreira pra justificar estar na Fórmula 2 também, mas em fila de prioridade eu acho que é Rafa e Heitor. Em relação a Portugal, cara, fora Ivan Domingues, que hoje eu não vejo muito caminho pra ele chegar na Fórmula 1, não me vem nenhum piloto português à cabeça que eu realmente bote esse potencial de Fórmula 1, sabe? E no Brasil mesmo, que eu boto o potencial, assim, que eu acredito que pode chegar na Fórmula 1 é o Rafa, evidentemente, e o próximo da fila seria o Heitor, que foi muito bem na F4 Brasil, vai fazer o teste dele na Europa agora pela Eurocup 3, correndo na equipe do Palou. O Palou, o piloto da Indy, ele tem uma equipe na Eurocup 3. Então, eu acredito que ele tem um potencial muito grande de evoluir e crescer lá na Europa. O Pedro, pra mim, é um piloto muito bom, mas hoje eu não vejo ele com esse potencial também. Então, de pilotos lusófonos em geral, é isso que eu acredito. O Estevão B disse como a Fórmula 1 chegou nesse patamar de investimento, tecnologia, etc. Bernie Eccleston. Ponto, a resposta podia acabar aqui. Mas é Bernie Eccleston, basicamente. Ele pegou a Fórmula 1 e transformou nesse produto global inicialmente, né? Lá nos anos 70, principalmente. Nos anos 70 e 80. Ele pegou e transformou a Fórmula 1 num negócio de luxo. Se você tem muito esse vínculo, claro que sempre foi, né? Porque sempre foi, principalmente antigamente. O pessoal tende muito a falar que hoje, só piloto com dinheiro chega na Fórmula 1. E claro que talvez realmente hoje as portas sejam mais fechadas para pessoas com menos dinheiro. Mas, ainda assim, antigamente era hobby de milionário. Fórmula 1, né? Não era, assim, era muito mais piloto pagante do que jamais tem nos dias de hoje. Tipo, hoje você tem o Stroll de piloto pagante mesmo, assim, que é, né, por conta do pai dele. Antigamente, metade do grid era piloto pagante.
Então, e com pagante eu não tô falando de trazer patrocinador ainda, não. Tô falando do cara ter dinheiro pra falar, eu quero correr na Fórmula 1. E vai correr na Fórmula 1 porque sim. Então assim, o Bernie Eccleston foi muito inteligente pegar, vincular com essa imagem do luxo, transformar num negócio da alta classe global que levava o esporte pro mundo inteiro mesmo. Só que, eventualmente, ele não se adaptou aos tempos modernos, né? Tanto que tem uma fala dele lá falando que ele não queria botar Fórmula 1 nas redes sociais porque os jovens que usam as redes sociais não vão comprar um Rolex. Muito trazendo essa visão exatamente de que ainda era um negócio pra vincular com o luxo. Só que a Liberty Media, e principalmente hoje em dia com as redes sociais, só que a Liberty Media, principalmente por conta de hoje em dia a gente estar envolvido com as redes sociais, percebeu que, cara, você quer popularizar esse esporte, que a Fórmula 1 estava em decadência, né? Essa é a verdade. O Bernie Eccleston foi importante para levar pro topo, mas ele estava levando pro fundo do poço de volta. A Liberty Media compra dele e usa, jorra conteúdo nas redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram, inclusive o YouTube da Fórmula 1 é muito bom. Eles entendem como, o DTS, né, o Drive to Survive, eles entendem como trazer esse público jovem, como renovar o público da Fórmula 1 e transformar a Fórmula 1 aí numa potência que briga para ser o esporte número 2 do mundo hoje. Não é, mas briga para ser o esporte número 2 do mundo, graças à Liberty Media. Mas em primeiro lugar foi o Bernie Eccleston que levou a esse patamar e fez o interesse dali do global aumentar e com que muitas montadoras quisessem se vincular, mais ainda do que já se vinculavam antigamente. Cade, você acha que em 2026 o carro da Audi vai ser um meio de pelotão que consistentemente briga por pontos? Corrida sim, corrida não, arrancar uma P8, P10, evoluindo em comparação à Sauber de 2025? Na verdade, eu acho que a Audi vai ser a Sauber de 2025. Por conta de tudo que a gente tá vendo, por conta de ser o primeiro ano com motor Audi, muitos problemas vão aparecer. Não é fácil fazer um motor, ainda mais esse motor de 2026 que vai ser o mais complexo da história. E ainda assim, você chegar fazendo do zero é muito difícil. Não à toa, por exemplo, o Cadillac optou por esperar até 2029 para entrar com motor próprio, para poder entrar a passos devagar e se adaptar ao esporte, e aí eventualmente você fazer o seu próprio motor. A Audi então vai fazer isso agora, já em 2026, e são passos pequenos. Eu acho que a gente vai ver uma mesma situação da Sauber. Talvez possa ser um pouco mais consistente sim, brigar por pontos com mais frequência, mas eu não acho que vai ser muito mais do que isso. Não, pra falar a verdade, eu acho que vai ser... eu tinha uma expectativa, talvez até um pachequismo no vídeo que eu ranquei as expectativas das equipes, mas depois dos testes, o que a gente tá vendo e o que a própria Audi fala pra gente, não é uma equipe pra botar toda essa esperança em 2026. Mas pode sim, corrida não, brigar por pontos. Eu consigo ver isso. Quanto tempo você acha que vai durar o casamento da Aston Martin com a Honda, o Chrono Trap TV? Cara, vai durar até o fim do contrato, que é nesse ciclo, né? Eles assinaram um contrato pelo ciclo novo inteiro, do novo regulamento, que eles vão ficar até o final. Se não der certo, eventualmente, com certeza a Aston Martin vai chutar a Honda da parceria. Porque o Lawrence Stroll ele não entra em alguma coisa que ele entra pra perder dinheiro, né? O Lawrence Stroll, ele não é alguém que quer perder dinheiro, de forma nenhuma. Isso é evidente. O grande ponto aqui é que, assim, o Lawrence Stroll, pra muita gente que não sabe, ele é um cara que ele ficou rico, principalmente, tendo essa estratégia, tipo... Não foi isso, perdão, vou me corrigir. Não foi isso que fez ele ficar rico, mas ele fez muita fortuna fazendo isso. Que ele pega empresas em baixa, compra elas, cresce elas e vende depois, né, mais caro. E não sei se ele quer fazer isso com a Aston Martin, não sei se ele só tem realmente pra vender o sonho do filho que quer ser piloto de Fórmula 1, não tem como saber qual que é o real objetivo dele com a Aston Martin. Mas o fato é que, assim, ele não tá colocando dinheiro lá, ele colocou muito dinheiro nessa equipe pra ser uma equipe pior que uma Cadillac, sabe? Então se a Honda não melhorar, se a Honda não evoluir, evidentemente ele vai chutar fora e vai tentar arranjar alguma outra fornecedora, alguma que já tenha no grid ou outra, aí não sei o que vai acontecer, mas eu ainda acho muito difícil, eu acho que é capaz dele tirar dinheiro do próprio bolso e financiar ali uma força-tarefa da Honda pra melhorar esse projeto de motor até o fim do regulamento, caso comece tão ruim quanto tá parecendo que vai começar em 2026. Então, eu acho que pode durar até o próximo regulamento, mesmo se não for o melhor motor. Na expectativa de que tem esse projeto autoral, vamos dizer, até porque valoriza a sua própria equipe. Se a sua equipe não é dependente de outra equipe, você tem o seu próprio fornecimento de motor ali e você consegue ser grande dessa forma, isso te torna, sim, mais valioso. E eu acredito que um dos planos do Lawrence Stroll, eventualmente no futuro, seja vender equipe. Não agora, porque agora ele perderia muito dinheiro fazendo isso. José Pablo ATL, o Alonso é mais piloto que o Hamilton? Eu não acho. Eu acho que o Alonso teve temporadas maravilhosas, é um grande piloto, isso não é inegável falar isso. Você pode pegar 2012 e 2010, né, principalmente. Apesar de que 2012 eu acho que... vou me explicar aqui só pra fazer sentido. Superestimam um pouco, não que a performance dele foi absurda. Tipo, o 2012 foi bizarro, eu já falei aqui pra mim que é a melhor temporada da carreira dele. Mas eu acho que coloca um pouquinho mais acima do que ela realmente foi, por conta do Felipe Massa tá mofando lá no fundo do grid, com a mesma Ferrari.
o carro da Ferrari era horrível. Mas o Massa fazia parecer pior porque ele tava muito mal já desde o acidente que aconteceu com ele, né? Em 2009. Desde o acidente, o Massa não conseguia mais ser o mesmo piloto. Então ele pegava aquele carro que era ruim e fazia parecer pior ainda. E o Alonso pegava o carro que era ruim, fazia milagre e por conta da diferença fazia parecer melhor ainda a situação dele. Então é mais nesse sentido que eu quero dizer. Mas a temporada de 2012 dele ainda foi absurda, foi insana de boa. O Alonso é um grande piloto, mas eu não acho ele melhor que o Hamilton. Claro que o Hamilton teve decisões de carreira muito melhores que o Alonso, isso definitivamente afetou. E hoje ele não está tão bem, claramente, não sei se é a idade, eu já falei hoje, assim, eu já falei os problemas da Ferrari que afetam ele, tem até vídeo aqui no clube isso, mas com certeza a questão da idade está pesando um pouco, ele não está conseguindo ter a mesma performance que ele tinha, mas uma das grandes características do Hamilton sempre foi a questão de consistência. Ele, quando tinha um carro, ele era insano, era impossível de parar o cara. Ele só perdeu, tendo o melhor carro, ele só perdeu 2 vezes, que foi pro companheiro de equipe Rosberg, isso porque o motor dele estourou lá na Malásia, então ele acaba perdendo o campeonato por conta de um motor que quebrou, num carro extremamente confiável da Mercedes, mas acabou quebrando na Malásia em 2016, daí por isso ele perde pro Rosberg, e 2021 porque ele perde pro Verstappen, que é o Verstappen. Isso porque na corrida ainda ele tava botando 10 segundos no Verstappen, daí teve o acidente do Latifi, e a Red Bull conseguiu fazer uma boa estratégia para colocar o Verstappen de vermelho. Claro que teve toda a polêmica do Michael Masi, de ter tirado só os carros entre os dois e não todo o pelotão, que daí não teria dado tempo, né, de fazer tudo, e daí eles teriam cruzado a linha de chegada em safety car. Mas não tira nenhum mérito do Max, porque o Max ainda é insano, um dos melhores pilotos da história também pra mim. Então assim, quando o Hamilton perdeu foi por azar, coisa que ele não podia controlar, e porque ele enfrentou um cara que é gênio da bola também, gênio da roda também, que é o Max. Então eu acho o Hamilton um piloto melhor que o Alonso. O Senna trouxe aqui pra gente quantos pontos você espera que a Cadillac fará na sua temporada de estreia. Assim, eu ainda tô tendencioso a falar que se eles pontuarem é pra comemorar. Mas nos últimos anos, até as equipes ruins vêm pontuando bastante, né? A gente tem a Fórmula mais equilibrada de todos os tempos. Claro que você pode falar, 2023 a Red Bull dominou. Sim, mas o fundo do pelotão pontua pra caramba. Isso não existia. Se você volta alguns anos atrás, não existe o fundo do pelotão pontuar. Ano passado a Alpine fez 20 e poucos pontos. Isso não existia, cara, antigamente. Você volta 10 anos, não existia a pior equipe do pelotão fazer 20 pontos. Era impensável isso acontecer. Então, eu ainda acredito que pode acontecer da Cadillac pontuar. Apesar de ficar mais difícil, são 22 carros para 10 posições de pontos agora. Mas eu acho que assim, uns 15 ali pode rolar. Uns 15 pode rolar, sim. Wilsons 2000 disse, como você acha que vai ficar caso seja preciso a troca do bico do carro já com esse novo sistema de asa móvel? Deve complicar mais. Será que uma colisão danifique a asa dianteira pode ser o fim da corrida pro piloto? Cara, eu acho que vai ser praticamente a mesma coisa, na verdade, né? Porque você, tipo assim, a troca de asa, você tem as partes que conectam ali, né? Você tem o USB da asa ali, que você conecta no USB do resto do carro, na entradinha ali. O USB-C universal, você conecta no bico do carro ali. E pronto, tá funcionando. Se você quebrar uma aleta, você quebra uma parte ali da frente da asa, não tem muito segredo não. Você vai trocar ali, conecta o novo USB, tranca ali e vai pra pista. Se você bate o suficiente pra ferrar todas as conexões ali da frente, aí até com o carro antigo você não conseguiria fazer a troca ainda, sabe? Então eu acho que é mais nesse sentido. Você realmente vai ter uma parte ali que vai conectar a asa e a parte que desconecta. E daí, se essa parte for danificada, não tem o que fazer. Aí você não volta pra pista. Se não tiver, só conectar a asa nova e bala. O Bruno Costa BC disse, depois dos últimos testes falhados na largada, corremos risco de começarmos a temporada com largadas atrás do safety car. Eu não acho que isso vai rolar. Zero possibilidade de corridas atrás do safety car. Mesmo no começo da temporada. Eu acho que é zero possibilidade. Até porque vai ter quarta-feira, no dia 18 agora, uma reunião entre as equipes e a FIA para principalmente discutir a questão do motor Mercedes, mas isso vai ser discutido também, né? A questão da largada, que tá tendo esses problemas, né? Alguns supostos rumores de que uma a cada 20 largadas dá problema. E considerando que são 22 carros, 24 corridas, né? Se você fizer matemática básica, significa que só 2 corridas da temporada não vão ter problema, né? Supostamente. Se todos os carros manterem a média de 1 a cada 20. Sabe? Então, na verdade mais ainda. Quer dizer, vai ter teoricamente todas as corridas, mas vocês entenderam o ponto. O fato é que, querendo ou não, algumas equipes já se programaram para isso. A própria Ferrari é uma equipe que se programou, eles pensaram nisso e já teriam, inclusive, falado para as outras equipes que isso seria um problema. Esse turbo lag, né, que eles estão chamando. Que é esses 10 segundos que você tem que esperar para carregar o motor ali para poder fazer a largada, depois esperar mais 5 segundos, etc. A Ferrari se programou e o carro deles tem uma largada muito mais eficiente nesse sentido. Então, assim,
é algo que as equipes podem corrigir, mas elas optaram por não corrigir. Inclusive a Ferrari vai defender isso. Todo mundo já sabia desse problema desde agosto do ano passado. O Fred Vasseur lá, né, já teria levantado esse problema pra todo mundo, e o pessoal ignorou. Mas a Ferrari investiu uma forma de corrigir isso. Claro, tem a questão da segurança, e isso é algo que pode pesar muito na decisão, mas na votação das equipes eu não duvido ali também a Ferrari fazer uma politicagem com a Mercedes. A Ferrari vota contra o banimento da brecha, né, da Mercedes, e a Mercedes vota contra ali a questão da Ferrari também, né, de mudar o procedimento de largada. Não duvido que isso possa acontecer também. Mas o ponto principal aqui é que assim, a questão de segurança pode pesar muito? Pode. Mas as equipes tiveram tempo pra ver isso, não viram, e tiveram equipes que viram. E elas vão argumentar que elas gastaram tempo, gastaram recurso trabalhando nisso, e as outras equipes não. As outras equipes que vão atrás de corrigir esse problema. E se elas tiverem tempo e investimento pra isso, elas vão conseguir corrigir esse problema. É evidente. O fato é que eles hoje não querem gastar com isso. Mas eu não acho que vai começar com safety car, não. Vai ser largada normal e as equipes vão ter que se acostumar com esse novo... Os pilotos, principalmente, se acostumar com esse novo procedimento de largada. Samuscalino, você acha que as equipes vão conseguir resolver o problema da falta de potência do motor, como foi visto da Audi no meio da reta do Bahrein? Cara, isso é um ponto que eu acho interessante conversar, porque muitas pessoas às vezes pegam as coisas que acontecem na pré-temporada e também trazem de forma exagerada pra fora. Nos testes de pré-temporada a gente não vê necessariamente tudo que eles estão fazendo, sabe? Não vê os carros sendo usados com a máxima potência, não vê eles sendo usados com a máxima eficiência. Pode ser que aconteça, ainda assim, eu tô falando isso aqui, mas pode ser que chegue na Austrália, principalmente na China, que tem aquela retona, e os carros percam potência no meio da reta. Até porque, na verdade, eles já perdem potência naturalmente. Faz parte da parada, né? Quando você atinge 290 km, me fugiu agora o valorizado. Mas quando você atinge 290 km, a potência elétrica já diminui no motor. Naturalmente, já faz parte isso, inclusive. E a gente não sabe com quanto de potência, de fato, os carros estão fazendo os testes. Porque eles não querem mostrar tudo logo de cara. Eles vão guardar as corridas pra mostrar tudo que eles têm. Então... eu ainda tenho um receio de que realmente os carros vão ter tanta falta de potência assim. Pode ser que tenha de novo, pode ser que chegue na corrida e tenha, mas eu ainda tenho esse receio. E mesmo se tiverem, eu acredito que com o tempo, com a evolução do regulamento, as equipes vão corrigir esse problema. Todo começo de regulamento tem problema, isso é fato. Todo começo de regulamento tem problema e é sempre essa novela, cara. 2022 foi a mesma coisa. Regulamento novo, os pilotos reclamando do carro, a Fórmula 1 tá morrendo e mais um ciclo inteiro se passou. E estamos vendo isso de novo. Regulamento novo, os carros são muito difíceis, o piloto reclama, a Fórmula 1 tá morrendo e mais um ciclo inteiro vai se passar e vai se repetir isso pro próximo regulamento. Sempre acontece isso. Vamos esperar pra ver de fato se isso vai ser um problema, mas se for, eu acho que as equipes resolvem sem problema. Kaique MF, após o Rafael Câmara, quais brasileiros você acha que podem ter uma chance no futuro? Na primeira versão que eu gravei, eu respondi a pergunta dele no outro, sem querer, e eu fiz isso aqui de novo, mas... o brasileiro com mais chance de Fórmula 1 no futuro é o Heitor Dallagnol, como eu falei pra mim, que tem o maior potencial, o maior teto pra chegar na Fórmula 1 em questão de habilidade, fora o Rafa, evidentemente. Nick Monla, devido às proporções, qual seu ranking de latino ao grid fará a melhor temporada de 2026? Ó, Nicole, acabou a bateria do meu LED, eu tive que arrumar aqui pra voltar, mas... latinos inclui, por exemplo, Leclerc, que latinos se envolvem todos os que falam uma língua latina, de origem latina. O Leclerc estaria na lista, mas eu sei que você está falando de latino-americanos, então, obviamente, Pérez, Bortoleto e Franco Colapinto. Devidas às proporções, né, considerando diferença de carro, até porque eu acho que a Alpine do Franco vai ter o melhor carro do que a Cadillac e a Audi, por conta principalmente do motor Mercedes, e que a Alpine também investiu muito nessa temporada, mas... ainda assim, tirando, equivalendo, né, onde cada um vai estar correndo, eu ainda coloco o Sérgio Pérez, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto, pensando em hoje, 16/2 de 2026. Eu ainda acho que o Franco e o Bortoleto podem evoluir muito a ponto de passar o Pérez, mas hoje, em questão de qualidade e nível, o Pérez ainda é o melhor latino-americano que nós temos no grid. Davir F17, sem ser fute e corridas, qual outro esporte você acompanha? Tênis é o terceiro esporte que eu mais assisto, de longe, fora a Fórmula 1 e futebol, claro. Tem tênis. Depois de tênis, eu gosto bastante de NFL, apesar de eu não... assim, de esportes americanos, eu gosto muito de NFL, que é o futebol americano, e da NHL, que é o hockey, mas faz tempo que eu não vejo os dois, assim, de ver de fato. A NFL essa temporada eu acho que eu vi 5 jogos, e da NHL eu não vi nenhum jogo até agora. A NHL eu via muito antes da pandemia, tipo, muito mesmo. Eu sou torcedor do Toronto Maple Leafs, se você assiste você sabe o que eu tô falando, né, a Ferrari da NHL, mas as Olimpíadas de Inverno me deram uma vontadezinha de voltar a acompanhar a NHL, talvez eu faça isso esse ano. Eu também acompanhava, principalmente, muito
esportes eletrônicos, porque eu vim de um passado de jogar muito videogame, né? Então eu tô falando assisto, mas eu não assisto tanto. Eu acompanho muito os resultados de mundiais de CS, né, dos Majors e dos campeonatos. A Fúria recentemente foi muito bem em um, inclusive, também, que é uma equipe brasileira. E no League of Legends, que eu jogava muito também. Então eu fico vendo os resultados dos campeonatos mundiais, dos principais campeonatos, apesar de não acompanhar tanto mais quanto eu acompanhava antes. Mas de esportes mesmo, é Fórmula 1, futebol, tênis, deu um pouco abaixo ali NFL e NHL, que é o hockey. Felipe DRS, Fred, quem você acha que irá ganhar o campeonato de pilotos e construtores em 2027? Calma, Felipe. Respira, vamos lá. Não posso respirar muito forte que dói. Respira, Felipe. A gente não sabe nem como vai ser 2026 ainda. Calma, Felipe. Não faço ideia de quem vai ganhar 2027. Então minha resposta é ser Bortoleto e Audi. Bugatti Chiron, como você tomou a decisão de gravar vídeos? Como eu falei, eu jogava muito videogame antes e acompanhava muitos criadores de videogame. Principalmente, e quem mais eu acompanhava, era o Feromonas. Boas, pessoal. Daqui quem fala é o Feromonas. E... cara, eu lembro, inclusive, que a primeira vez que ele veio pro Brasil foi pra Campinas. Eu sou de Valinhos, pra quem não sabe, que fica do lado de Campinas. Então, a primeira vez que o youtuber de Portugal, meu favorito, veio pro Brasil, ele veio pra minha cidade. E eu fiquei, caralho, tipo, eu fiquei maluco na época. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu tinha uns 8, 9, 10 anos, sei lá, não lembro. Alguma coisa assim. E no evento que ele veio, que era a Age Campinas, eu ainda pude fazer uma pergunta pra ele. Eu tive a oportunidade de conversar ali diretamente. Claro que foi a quilômetros de distância com o microfoninho na mão e ele lá no palco. Mas eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta direta pro Feromonas. Aquilo foi uma coisa muito legal pra mim. Mas eu tentei ter canais. Eu tive canais de Minecraft, de gameplays em geral, mas eu sempre fui de jogar muito mais casualmente. Eu não consigo jogar todos os dias. Eu não tenho esse tesão de jogar videogame todos os dias por várias horas seguidas. Então eu percebi que não era pra mim, sabe? E eventualmente eu comecei a tentar ir pro lado do esporte, que é uma coisa que eu amo. Aí eu tentei ter primeiro um canal chamado Histórias do Esporte, que eu falava histórias do esporte em geral. Ele não deu muito certo, porque, né, porra, assim, a ideia do canal era muito legal, mas eu acho que ele só funcionaria se eu fosse muito grande. E não é o terceiro clube. O terceiro clube não será o clube das histórias do esporte. Né, pra quem não sabe, vai existir um terceiro clube, mas ainda vai demorar bastante pra isso aí. Mas ele vai existir sim. E ninguém adivinhou o tema até hoje. É uma brincadeira que a gente faz. E depois, eventualmente, eu levei pro lado dos esportes. Eu tive histórias do esporte, que não deu muito certo também. E durante a faculdade, que eu fiz publicidade, eu tive uma matéria que era projetos criativos. E o professor, ele, né, deu um desafio pra gente, que era pra gente criar uma página de alguma coisa que a gente gostava. E ele ia dando metas e a gente ia ter que bater nas metas. E eu criei o Clube da F1 aí. Foi durante a pandemia. E eu criei o Clube da F1. Comecei a falar e eu fiz um vídeo sobre por que a Fórmula 1 tirou o reabastecimento. E esse vídeo pegou 60 mil views. O canal na época tinha, sei lá, 500 inscritos. Daí pulou pra, tipo, 5 mil inscritos do nada. Daí eu falei, porra, se pá, eu posso tentar focar nisso. Daí eu fui focando, demorou uns 3, 4 anos pra eu poder, de fato, viver do canal como eu vivo hoje e cá estamos. Churras, você tem algum videogame? Tenho sim, Churras. Tenho um PlayStation 4. Fica aqui do meu lado, mas eu não jogo muito não, como eu falei, faz muito tempo que eu não jogo, pra falar a verdade. Eu tenho também um Nintendo Wii que tá aqui embaixo, e eu tenho um PlayStation 1, eu nunca tive um PlayStation 2, mas eu tenho um PlayStation 1, eu tenho um Nintendo Wii e um PlayStation 4, mas eu não pretendo comprar mais consoles, nem no geral, eu não jogo tanto, jogava muito mais antes, na época do ensino médio principalmente, joguei muito FIFA, joguei Crash, eu tenho Crash aqui que eu adorava, esse aqui é o Crash, não, esse aqui é o GTA. Jogava muito Crash, que eu adorava. Achava muito bom, porque eu joguei no PlayStation 1 e eu peguei pra jogar de novo no PS4. Joguei GTA, esses jogos mais populares, claro. Mas é isso. Eu jogo mais no computador quando eu quero jogar. Miguel Luiz, com esse motor Mercedes, acredita que a Alpine pode vir melhor e o Colapinto pode fazer algo com um carro mais decente? Sim, eu acredito que a Alpine vai ser uma equipe melhor. Eu mudei minha opinião em relação ao vídeo de expectativas. Eu acho que a Alpine será uma equipe muito melhor. E com o motor Mercedes, e principalmente o Colapinto tendo a oportunidade de estar nesse carro melhor, que ele já foi bem pra mim no ano passado, ele foi um bom piloto, várias vezes terminou na frente do Gasly em corridas. E classificação, esse ano tem tudo pra evoluir, conseguir pontuar com frequência, caso o carro da Alpine permita, e é isso, basicamente acho que a Alpine vai sim ter um carro melhor, focaram muito em 2026, assim como o Williams eles desistiram de 2025, só que no caso deles foi bem mais desastroso, mas eles desistiram de 2025 e focaram no projeto de 2026, ainda mais com o motor Mercedes, que supostamente vai estar muito melhor que o resto, provavelmente vai ser um carro que briga por pontos com frequência. Então acho que o Franco pode se beneficiar disso. O Arthur Ferreira disse, você pretende falar de NASCAR, IMSA ou EC em algum outro canal? Não.
O outro canal não será de automobilismo, né? Isso é algo que eu falei nos stories do Instagram uma vez já. O terceiro clube não será de automobilismo. O automobilismo só teremos o clube da F1. Não entendo o suficiente pra falar nem de NASCAR, nem de IMSA, nem de WEC. Eu gosto, assisto principalmente ao WEC desses três. A NASCAR bem de vez em quando. Principalmente quando tá nos playoffs ali, né? Agora o The Chase, eu assisto mais. Mas não são categorias que eu entendo o suficiente. Eu tenho conhecimento que eu considere bom o suficiente pra falar sobre, sim, com frequência e tal. E é basicamente isso. O terceiro clube não será sobre outra categoria de automobilismo. Achiulotti, eu acho que é esse o nome. Acha que o Rafa Câmara chega como favorito no F2? Sim, o Rafa Câmara é o favorito da Fórmula 2, na minha opinião. O Colton Herta e o Joshua Dirksen, pra mim, que são os outros dois nomes que podem, né, vir com esse peso maior antes da temporada começar. O Joshua, pra mim, não tem o mesmo nível do Rafa. E o Colton, que é quem pode ter, que tem mais experiência já no automobilismo, ele tem que se preocupar com muitas outras coisas ainda, como se adaptar ao automobilismo europeu, que é muito diferente do automobilismo americano, especialmente ali a Fórmula 2. As pistas são bem diferentes, o carro é bem diferente, e principalmente ele também, não principalmente, mas os pneus também são bem diferentes, o principal é o carro. Mas ele tem que se acostumar com pistas que ele não pilota contra gente que pilota nessas pistas desde que eles nasceram, tá ligado? Então, pode ser uma temporada um pouco mais difícil pro Colton nisso, por isso eu acho que o Rafa vem como favorito. Mas o Colton é quem tem o caminho mais claro pra chegar na Fórmula 1, evidentemente. Se ele terminar até em oitavo na Fórmula 2, ele consegue os pontos da superlicença e a Cadillac vai empurrar ele pra equipe. Thales Brasil, qual a sua previsão e expectativa pro Kimi Antonelli nesse ano de 2026? Previsão tá no vídeo de previsões, hein, Thales? Tá lá. Mas eu acho que o Antonelli vai vencer corridas. Se a Mercedes estiver tão boa quanto tiver, ele vai vencer corridas, Eu não acho que ele tem o mesmo nível do Russell ainda para disputar um título. Então, se a Mercedes vier como favorita, o Russell ainda é o favorito para vencer o título. Mas o Kimi Antonelli definitivamente vence corridas esse ano. Ainda mais quando você pega pistas como o Brasil, que ele foi muito bem. Ele foi claramente o melhor piloto da Mercedes, e não só no Brasil, como em outras pistas também, principalmente na parte final do calendário. Então, eu acho que ele vai dar um salto muito grande de evolução agora em 2026. Ainda vai ter as suas inconsistências, porque ele é muito novo entrando na categoria, muito novo, mas já teremos pra mim a primeira vitória do Antonelli em 2026. Nathan Silva, Clube da F1. Eu acho engraçado quando me chamam de Clube da F1. O que aconteceu com aquelas paradas de paralama que ficava nos pneus, a sobrancelhinha ali que ficava em cima das rodas? Mudou o regulamento, só mudou como o carro funcionava, né? Aquele que os carros de 2026 tinham aquela ideia do efeito solo e também de como era pra... Né, porque o regulamento de antes de 2022 ali, os carros principalmente de 2018, 2019, eram tipo uns monstros que jogavam muito ar sujo pra trás. Então eles fizeram um carro em 2022 pra frente que o objetivo era jogar o ar sujo pra cima, pra que não jogasse pro carro que estivesse atrás e não atrapalhasse a aderência dele pra que ele conseguisse correr mais perto. E isso fazia parte do regulamento técnico, basicamente. É isso, né? Tipo, tava no regulamento que tinha que ter aquilo no carro. Só que eventualmente perceberam que o de 2022 foi uma merda o carro, o regulamento de 22, que também jogava ar sujo pra caralho no carro de trás. Então mudaram completamente e tiraram a sobrancelha ali da roda. É basicamente isso. Hatevis. Se você pudesse voltar tudo na sua vida, você continuaria a torcer pra Williams? Pô, mas se você troca a equipe que você torce, então você não torce pra ela de verdade, né? Eu acho que esse é o bagulho. Se você trocaria o seu clube de futebol, se você trocaria a sua equipe, você não torce pra ela de verdade. Não tem problema. É importante até perceber isso pra você já trocar pra alguém que você goste. Torcer tem que ser uma parada de identificação, tem que ser uma coisa que você goste. Se eu voltasse no passado, eu ia ganhar muito dinheiro com a aposta esportiva. Essa seria a minha maior preocupação, porque eu já sei todos os resultados da Fórmula 1 e de campo de futebol até 2026. Então, se eu pudesse voltar tudo na minha vida, eu ia ficar bilionário apostando em futebol e Fórmula 1, porque eu já saberia todos os resultados. E eu torceria para as equipes que eu me identifico, né? É isso. Então, se eu não me identificasse com eles, eu já teria trocado a torcida. Matheus Serafim Souza. Fred, quem é o melhor antagonista e o melhor coadjuvante de filme Carros? Coadjuvante tem que ser o Matt, né? Apesar de ter no filme 2 ele é o protagonista, mas eu odeio o filme 2, com todo respeito. Eu gosto do 1 e do 3. O 2 eu não gosto. E o Matt é o melhor coadjuvante, evidentemente. E o protagonista, o melhor antagonista, eu vou dizer que é o Jackson... Não é o Jackson Storr, porque ele, nem chega a ser antagonista, né, o Jackson Storr. É o Francesco Virgolini lá, velho. Francesco Virgolini, la máquina mais rápida de tutti l'Italia. Quem já ouviu o áudio vai saber, eu não vou replicar o que acontece nesse áudio. Mas é o Francesco, eu já esqueci o segundo nome dele. Pra mim já virou o Virgolini. Mas é o Francesco, eu acho que ele é um bom antagonista, porque ele é aquele cara que é a Ferrari na essência, né? Ego alto, sou melhor que você mesmo. E o cara é bom, mas ele também tem os seus problemas. E ele disputa com o McQueen até o tempo todo. Só que ao mesmo tempo ele não é uma pessoa ruim, ou um carro ruim por natureza, sabe? Porque, por exemplo, no filme 3, lá quando eles estão numa das corridas, que tem um acidente...
lá feio, que tipo, o McQueen e o Francesco cruzam a linha de chegada e um fica zoando o cara do outro e tal. Quando eles em acidente, os dois ficam preocupados, os dois ficam tipo, caralho, mano. Porra, será que eles estão bem e tal? Será que tá alguma coisa? Então, tipo, ele é esse cara egocêntrico, porque ele é tipo Ibrahimovic, sabe? O Francesco é o Ibrahimovic, é o cara que tem o ego alto, que ele se acha foda, que ele se acha o melhor, mas não é porque ele é uma má pessoa. Não é porque ele acha que os outros são seres humanos merda e que ele não se importa. É só porque ele se acha melhor. E é isso, entendeu? Eu gosto dele. Sanyux. Fred, como seria o futuro de Ayrton Senna se não tivesse acontecido acidente? Pô, cara. Não tem como saber, velho. Não tem como saber, velho. É impossível. Literalmente impossível responder essa pergunta. Qualquer um que fizer um exercício, um vídeo, uma brincadeira, vai sair tudo do imaginário da pessoa. Porque você não tem como saber nada do que seria. Ele seria campeão de 94? Não seria? Não sei. Não tem como afirmar. Tipo, não é nenhum caso naipe Nick Lauda, James Hunt. E se o Nick Lauda decidisse correr, ele seria campeão? Você pode argumentar em cima disso, porque é uma corrida. O Senna, cara, você tá falando de muitas coisas que poderiam ter acontecido. Ainda mais se você quiser falar de 94, que falta uma temporada inteira pela frente. É impossível responder essa pergunta, meu amigo Sanyux. Daniel Almeida. Você concorda que a Fórmula 1 vai acabando uma Fórmula E, vai acabar virando, acho, né? Uma Fórmula E Pro, porque eu não consigo ver diferente, considerando os carros meio elétricos, que em breve serão totalmente elétricos, combinado com muitas corridas de rua. Não existe um mundo em que a Fórmula 1 será totalmente elétrica. Não existe um mundo que a Fórmula 1 nunca vai deixar de ser motor a combustão. Até porque a categoria elétrica da FIA já é a Fórmula E. A Fórmula 1 nunca será totalmente elétrica. Não existe isso, sabe? Isso aí é conspiração, isso aí é pessoa que fica preocupado com coisa que não existe, sabe? Que já acha que o regulamento de 2006 matou a Fórmula 1 antes dos carros irem pra pista de fato numa corrida. Não existe um mundo em que a Fórmula E vire 100% elétrica. A Fórmula 1 vire 100% elétrica. Até porque, quando você tem, né, nas coisas da FIA, a Fórmula E está escrita lá como a única categoria elétrica da FIA. A Fórmula 1 nunca será sobre carros elétricos. A Fórmula 1 sempre será sobre carros a combustão, aliados agora à tecnologia elétrica, porque isso atende às necessidades das montadoras. Mas as próprias montadoras necessariamente já não estão investindo tanto na parte elétrica. Apesar de que eu acho que vai ter sim um crescimento do automobilismo elétrico no mundo, ainda assim, não existe o cenário que a Fórmula 1 vire 100% elétrica. As corridas de rua não envolvem elétrico, né? Eu já fiz short sobre isso. As corridas de rua envolvem você colocar corridas em cidades turísticas, porque a Liberty Media sabe que isso atrai pessoas. Por isso que você tem circuitos agora em Madrid, você tem em Las Vegas, você tem em Miami. É você colocar as corridas em lugares que as pessoas conheçam. Porque se você vai na rua da sua cidade agora e fala pra alguém apontar no mapa Spa-Francorchamps, que eu sei que nem é o nome da região ali, tem outro nome a região, mas se você pede pra alguém apontar no mapa onde fica Spa-Francorchamps e apontar no mapa onde fica Miami, a pessoa vai saber onde é Miami, entendeu? Então é aliar ali a pontos turísticos, basicamente. Agora a questão de elétrico, a Fórmula 1 nunca será 100% elétrica. Mas aí tá, o Clube Responde desta semana. Eu quero saber o que você pensa, não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários, se você gostou, discorda, o que você tem a dizer, não esqueça de deixar nos comentários, que eu sempre quero saber a sua opinião. Quando tiver outros Clubes Responde, eu vou botar na comunidade, vou botar no Discord, então fique atento, aba de comunidades do clube ou ao Discord aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.